Hoje nós vamos tratar de um tema que não é muito fácil. O que nós cremos sobre o dízimo. A questão do dinheiro na igreja, nos últimos anos, sempre foi difícil, mas especialmente nos últimos anos, e com o crescimento da igreja evangélica, esse tem sido um assunto que, infelizmente, tem sido muito distorcido. Eu particularmente não gosto de tratar disso. Ele é difícil porque hoje tem a ideia do dar para receber, das barganhas, e quando não se chega às baixarias em nome de Jesus, em nome de promessas de acordo com a Escritura que nunca foram prometidas pelo Deus da Escritura. Mas então, por que tratar disso? Primeiro porque é parte do ensino da Escritura. E não é por causa daqueles que vão fazer da palavra de Deus negócio, é que nós não devamos tratar sobre isso. Não é porque haja médicos, advogados, professores que não tenham caráter que você não possa consultar um médico, um professor, um advogado. E também porque nós enfrentamos um momento de crise no nosso país e que isso também tem implicações para a igreja. E nós gostaríamos de expor aquilo que nós, como comunidade, cremos que tem base na compreensão reformada da Escritura. Antes, eu também gostaria de deixar alguns outros pontos bem claros. Primeiro, é que você que está vindo pela primeira vez, saiba que esse não é um tema que a gente fala muito daqui. E é mais especificamente para aqueles que estão conosco. O segundo é que nós não cremos na teologia, entre aspas, da prosperidade, de que se você der na igreja, Deus vai te abençoar. Ele vai abençoar, mas não da maneira como se propaga ou se difunde por aí. O terceiro é que eu não estou falando em causa própria, porque conquanto seja um dos irmãos que estão à frente, como no presbitério, eu não recebo financeiramente na comunidade. Pela graça de Deus, a minha renda e o sustento da minha família não vem da comunidade. Conquanto isso nós vamos ver seja algo muito correto e legítimo para aqueles que pregam a palavra. Mas eu quero que você saiba que eu não estou falando em causa própria nesse sentido. E que eu e os irmãos que fazem parte do ministério, do presbitério, que nós estamos organizando, todos nós cremos no dízimo e dizimamos aqui na comunidade. E se para você, a questão do dízimo não é um problema, então você só vai relembrar daquilo que você crê e tem praticado, e eu creio que com alegria. Mas o que é o dízimo? A palavra dízimo, sua definição é bastante simples, ela significa a 10ª parte de algo, ou 10% de algo. O Velho Testamento traz essa palavra muitas vezes, e nós vamos ver alguns textos que tratam do que é o dízimo e como esse dízimo era devolvido ou dado ou entregue na época para o povo hebreu, o povo de Deus. O primeiro texto está em Gênesis, no capítulo 14, os versículos 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Nós vimos então que dízimo é a 10ª parte. Do que ele deu? Abrão, antes de ser Abraão, né? Ele tinha passado, ele era um homem de muitas posses, a sua família, e ele tinha vencido uma batalha, e tudo aquilo que ele conseguiu naquela batalha, ele então entregou para Melquisedeque e deu 10% de tudo aquilo que ele havia recebido. A palavra fala sobre esse Melquisedeque, ele é uma pessoa misteriosa na Escritura. O que nós podemos saber é que nele, por exemplo, quando Deus chama o primeiro homem que Deus chama para constituir o seu povo e por consequência a igreja foi Abrão, que ele traz de um povo pagão e começa a falar com ele. E então Abrão encontra esse homem, Melquisedeque, que era rei de Salém, que depois passaria a ser Jerusalém, que era alguém que temia a Deus também, e então ele devolve ou ele entrega o dízimo para aquele sacerdote. A palavra não entra nos detalhes do porquê disso, mas foi feito pela primeira vez ali, e então nós vemos que Abrão havia dado o dízimo para aquele sacerdote de Deus. Isso ocorreu antes de Deus estabelecer a lei. A lei veio muitos anos depois, a lei que Deus estabelece por meio das Escrituras, e onde Deus então vai detalhar a prática do dízimo. Só mais tarde então que Deus vai ordenar aí então os descendentes de Abrão, ou os judeus, ou os israelitas, a praticarem o dízimo para a manutenção do tabernáculo inicialmente e depois do templo. Então Deus vai ordenar que todos os israelitas dessem o dízimo para a manutenção, e nós vamos ver porquê da manutenção do templo, antes do templo do tabernáculo. Levítico capítulo 27 fala sobre a lei. Ali nós vemos descrição de várias leis que Deus estabelece, leis cerimoniais, leis civis que Deus estabelece. No versículo 1 diz, Deus fala com Moisés, e como ele fala de várias outras coisas, nós saltamos diretamente para o versículo 30, onde ele fala da questão do dízimo. Eu vou ler o versículo 1 e o 30, diz assim: Disse também o Senhor a Moisés, todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, 10% deveria ser dado ao Senhor, é o que o próprio Deus estabelece. Alguns vão dizer, e aí entra algumas discussões, em local nenhum a Bíblia diz que o dízimo deve ser em dinheiro, tudo bem, mas o que acontece é que as pessoas que viviam do templo, elas dependiam dessa renda, e aí via pelos alimentos e as plantações, e o fruto da plantação daqueles judeus. Eles eram sustentados por aquilo, então não tinha o dinheiro, a necessidade do dinheiro, mas não significa que não deva ou não pudesse ser feito. Nós vemos aqui com quantos valores eram entregues para pessoas, os líderes, nós vamos ver em seguida, o Senhor dizia que era a Ele Deus, que eles estavam entregando. Números 18, versículos 25 a 26, também fala sobre o dízimo. O Senhor disse depois a Moisés, versículo 25, versículo 26, diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. O dízimo deveria ser dado aos levitas, que eram aqueles que cuidavam da administração do templo, eram, por assim dizer, a liderança religiosa da época, e deveria ser trazido o dízimo e dado para aqueles homens. Eles, por consequência, quando recebessem a sua parte, também deveriam dar o dízimo. E o texto mais conhecido de Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler só o versículo 10,
Diz, e ali nós vamos ver o porquê do dízimo, qual a razão de Deus ter estabelecido a prática do dízimo. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então aqui Deus manda que os dízimos fossem trazidos para o templo. Algumas versões vão dizer a casa do tesouro, que era uma área do templo. O templo era um local grande, tinha vários compartimentos, e tinha um local chamado a casa do tesouro, onde os dízimos eram trazidos. E Deus diz aqui por meio do profeta Malaquias qual é a razão do dízimo. Ele diz assim: para que haja o quê? Alimento em minha casa, para que pudesse haver a manutenção daqueles irmãos, daqueles judeus que ali estavam. Era para prover então o dízimo às necessidades dos sacerdotes e dos levitas no sistema sacrificial que era feito no Velho Testamento, e também as suas famílias. Os levitas eram então os líderes espirituais e responsáveis pelos serviços no templo. Aqueles que criam davam o dízimo. Então Deus promete que eles seriam abençoados. A questão para nós é: o que a igreja, visto que esses textos estão especificamente para os judeus, são do Velho Testamento, o que nós, como igreja de Cristo hoje, na nova realidade, numa nova aliança, temos a ver com isso? É verdade que ler Malaquias como aplicação para a igreja é uma distorção. Você pegar o texto de Malaquias e querer trazê-lo literalmente para a igreja, como lei, como uma obrigação, já é uma distorção do contexto daquele texto. E isso, infelizmente, sempre ocorreu e ainda ocorre. Nós teríamos que então trazer várias práticas do Velho Testamento, como por exemplo da questão dos sacrifícios, e impor e dizer como lei também. Agora, o princípio e a razão de nós ajudarmos financeiramente a igreja. Esse princípio, ele não existe, ou essa realidade, ela não existe à luz do Novo Testamento? O dízimo seria então válido para a igreja de Cristo? Ele era uma prática do Velho Testamento, uma ordenança clara para os judeus, então não tem mais nenhuma necessidade para a igreja. É por causa dos erros que se confronta essa questão, e pouco se trata no meio chamado tradicional sobre a questão de finanças. A igreja evangélica está tão maculada por causa do dinheiro e do mau emprego do dinheiro, que infelizmente a gente tem receio de tratar deste assunto. Inclusive hoje nós vivemos um tempo de um número de chamados desigrejados, e que esses então são contundentes em relação a isso. Nós poderíamos questionar as razões deles fazerem isso. Eles estão nas suas casas, ouvem pregadores pela internet e não tem que ajudar ninguém, nem nada. É cômodo criticar, que não tem nenhum tipo de custo para eles, então é fácil para esse pessoal criticar, e muita gente acaba dando ouvido para eles. É verdade que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos sim debaixo da graça. Mas o que significa não estar mais debaixo da lei? A grande verdade é que para a maioria dos que são contra, e eu diria isso com uma certa cautela, aqueles que são contra o ofertar ou dizimar ou trazer dinheiro para investir no reino, na pregação, boa parte deles é uma razão bastante clara, é a avareza, amor ao dinheiro. Não é o fato de do Velho ou do Novo Testamento em si, eu quero dinheiro para mim, para eu guardar, para eu investir na minha própria vida. Mesmo sabendo que esse dinheiro vai ajudar
pastores, missionários que estão em vários locais do mundo, mesmo assim eles vão dizer que esse negócio de falar de dinheiro na igreja está errado. Eles preferem pegar o dinheiro que eles recebem e gastarem com as coisas deste mundo. Mas o que ensina o Novo Testamento, que é o que, para nós, igreja? Jesus tratou do dízimo, e ele falou isso em Mateus 23, versículo 23. Se você ler o começo do capítulo, você vai ver que Jesus está falando para a multidão e para os seus discípulos. E então, no momento, ele vai confrontar os fariseus, que é o que acontece aqui. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus então está falando da questão do dízimo e ele está tratando para os religiosos de sua época, que obviamente os fariseus, eles defendiam muito a prática do dízimo e até elevaram essa prática trazendo coisas como dizimar dessas pequenas plantas aromáticas de ervas, tinha que dar o dízimo até daquilo. Eles enfatizavam que deveria ser feito. Jesus, ao confrontar aqueles homens, ele não está dizendo que a prática de dizimar estava errada. Ele não está dizendo que o erro deles estava em dar o dízimo, mas sim em negar o que era fundamental, que era o quê? A justiça, a misericórdia e a fé, especialmente a fé nele. Jesus então não nega a prática, inclusive ele diz que vocês deveriam praticar estas coisas. Quais coisas? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir o que vocês já fazem. O problema é que a motivação que vocês fazem é errada. Nos versículos anteriores, como eu disse, ele não está falando só para os religiosos, ele vai falar para os seus discípulos e ele diz assim: não façam como os fariseus, eles dizem, mas não fazem. Aí ele diz, mas vocês devem obedecer o que eles dizem. E aí vem o contexto e traz essa passagem que nós acabamos de ler. Alguns dirão, mas Jesus estava falando para judeus, o que é verdade, o seu contexto era verdade, os primeiros cristãos eram judeus. Mas e o princípio de dar? E o princípio de ajudar, e o princípio de investir? Ou será que nós, os cristãos que estão na graça, não temos mais nada a ver com isso? E eu queria então tratar com vocês que creem no Senhor, o que nós como comunidade cremos em relação a isso. Primeiro que é verdade que nós, como eu disse, nós não estamos debaixo da lei, nós não somos salvos por obedecer mandamentos. Nós não somos salvos, por exemplo, por obedecer o mandamento que diz: não darás falso testemunho, ou não minta. E nós não somos salvos por pagar o dízimo. Nós estamos debaixo da graça. Mas o estar debaixo da graça não exclui pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns com os outros, que é o quê? Não minta. Aqueles que estão na graça tiveram sua vida transformada por essa graça manifesta em Cristo e agora tem uma nova motivação, uma vida diferente. Então não é por causa da lei que dizia que eu não menti, que agora eu sou na graça, que eu posso fazer o que eu bem entendo. E isso, obviamente, traz a ideia para o contexto nosso do que nós fazemos com o dinheiro que Deus tem nos dado. Porque mesmo que você não admita, quem dá o dinheiro para o seu sustento é Deus. Ele usa o seu trabalho, mas é Ele quem dá. E então aqueles que estão, entre aspas, na graça, dizem assim: eu posso fazer o que eu bem entender com o dinheiro, porque eu não estou na lei, então eu estou na graça, eu faço o que eu quiser com o dinheiro que é meu. Aí alguns também, os que estão, entre aspas, na graça, eles vão dar, mas do que sobra? Se sobrar, eu dou. E dá esmola.
Os cristãos no início da igreja não viviam dessa forma, não pensavam dessa forma. Nós vamos ver isso logo no início, na primeira grande conversão em massa, em Atos, no capítulo 2. Eu havia separado todo o texto para nós lermos todo o contexto, mas por causa do nosso tempo não é possível. Mas no versículo 45 do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que ali é o início da igreja, e havia várias características de como a igreja estava funcionando, por assim dizer, como a igreja de Cristo vivia. Eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão, relacionamento com eles tinham a ceia do Senhor, eles louvavam juntos, eles se reuniam e oravam juntos. Mas há uma característica ali, no versículo 45, que diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Conquanto eles fossem agora espirituais, não mais naturais, todos nós somos naturais até o dia que o Espírito Santo vivifica-nos e nos dá uma nova vida, uma vida espiritual. Conquanto eles fossem espirituais, eles ainda estavam como nós num corpo físico e que depende das realidades físicas desse mundo. Então, eles viam irmãos que tinham necessidade e compartilhavam entre eles. Obviamente o texto não diz, às vezes aí algumas tentativas na história de viver em sociedades isoladas do mundo. Não é esse o papel da igreja, isso não é função da igreja. Nós somos chamados para ser sal e luz neste mundo. Então não é proposta de viver uma sociedade separada. Eles não vendiam tudo, eles vendiam e ajudavam uns aos outros. E por que eles faziam isso? Porque cristãos foram salvos pela graça, mas foram salvos pela graça para andar de acordo com as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. E entre essas boas obras está o investir, está ajudar irmãos que passam por necessidades. Com o fim dos apóstolos, talvez você não saiba, mas os apóstolos, já não existem mais apóstolos. E a organização e a plantação das igrejas, houve uma mudança na liderança das igrejas. Mas as necessidades, elas continuaram e continuam até hoje. E um dos textos claros, eu tive ontem e hoje, podendo examinar um pouco mais com detalhes esse texto, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 a 3, e que mostra como a igreja ou as igrejas administravam os recursos. E nós vamos ver que eram características de várias igrejas, da Macedônia, da Galácia, de Tessalônica, de Corinto, em Jerusalém. As igrejas que eram plantadas, elas tinham esse sistema de administração. 1 Coríntios, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 3. Nós vamos ler e depois nós vamos ver cada uma dessas palavras ou expressões que estão ali. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Corinto. Ele diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Daí então, não era só para aquela igreja, era uma realidade onde ele plantava, ele estabelecia aquele sistema de governo. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua propriedade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E eu queria ver com vocês 7 pontos claros aqui nesse texto, que mostram como deve ser o governo e a administração da igreja. Primeiro ponto é que Paulo está dizendo: quanto à coleta que se faz para os santos. Quem são os santos? Santos são todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que creram em Cristo foram feitos santos. E Paulo está falando de uma coleta aqui.
Ele também vai falar disso na carta dele aos Romanos, Romanos capítulo 12, 13, compartilhai as necessidades dos santos, e ele também vai falar isso para os Gálatas, façamos o bem a todos os irmãos, principalmente aos da família da fé, Gálatas 6, 10, que são os santos. Então ele está dizendo, essa coleta era para os santos, que se faz para os santos, para os irmãos, e é uma coleta financeira. Aí ele diz, quanto à coleta que se faz, o que Paulo está dizendo? Constantemente isso era feito para aqueles irmãos, para aquela igreja local. Então essa coleta era algo regular, para a manutenção da igreja, daqueles irmãos. Essa prática não era somente para a igreja em Corinto, o que ele diz, também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, várias igrejas, e boa parte das igrejas foram plantadas pelo apóstolo Paulo, tinham essa prática, eram principalmente para a manutenção da igreja local. Conquanto não houvesse templo, mas havia irmãos que se reuniam em algum lugar e havia necessidade para aqueles irmãos. Então, o objetivo das coletas que eram feitas era para a igreja local. E aqui então nós cremos que com isso o cristão deve contribuir, primeiramente, onde ele está sendo alimentado. Aí ele diz, no primeiro dia da semana, aqui nós vemos, não é nosso objetivo, mas era que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Por quê no primeiro dia da semana e não no sábado? Porque o primeiro dia da semana era o domingo, dia da ressurreição. Ele também diz, e aqui é um ponto importante, ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós, vós quem? Vós santos, vocês cristãos que estão aí em Corinto. Isso era uma responsabilidade para todos os cristãos. Todos os cristãos, em Corinto havia cristãos que tinham mais posses, havia cristãos que eram escravos, havia homens e mulheres. Ele diz, todos, cada um de vós. Ele está falando o quê? Cada um de vós, da sua coleta. Quando vocês forem preparar, cada um de vós contribua. O sexto ponto é que ele diz, e aqui é o que importa, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua propriedade. Ou seja, a contribuição deveria então ser proporcional ao que cada um tinha. Obviamente, aqueles que tinham menos posses dariam em número menos, mas eles deveriam dar proporcionalmente. Isso era uma forma de mostrar, não, só os ricos têm, não. Todos deveriam dar proporcionalmente. E o sétimo, essa coleta, ela não era somente para a igreja local, porque ele vai passar lá e vai levar aquilo para os irmãos da igreja em Jerusalém. Se você lê em Romanos, ele fala, escreve para Romanos, e ele tinha expectativa de passar em Romanos, para que os irmãos de Romanos o ajudassem, que ele estava indo para a Espanha. Então isso era uma prática comum na igreja. É claro que, assim como naquela época tinha gente que achava ruim também sobre isso. Mas era uma prática da igreja que Deus estabeleceu para a igreja também. Para quais santos, que ele falou, para os santos, né? Quais santos que eram feitas estas coletas? Primeiro, os santos que eram pobres. Por incrível que pareça, há cristãos que são pobres, né? Conquanto hoje tenta-se dizer o contrário. Vem para cá, dá um dinheirinho, você vai ficar rico. Então, não tem nada de errado em ser cristão e às vezes não ter condição financeira, como aquele famoso pastor tem aquele famoso carro, aquela famosa assim. Então, não tem nada de errado, ele está falando para pobres. E aí nós lemos o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 10. Lembra que Jesus também disse, os pobres vocês vão sempre ter convosco. Paulo diz assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Todos os pobres, sim, todos, mas começa por quais? Os da família da fé. Era o que nós lemos lá. Então, às vezes, uma ideia de
de se implantar e de que o nosso papel é mudar a realidade da nossa sociedade financeiramente, com quanto nós tenhamos responsabilidade e dirigidos pela igreja, com a igreja trabalhando em prol da sociedade do seu bairro, isso é possível, mas o nosso papel não é social. O nosso papel não é mudar a realidade social do mundo, é proclamar o Evangelho. É claro que quando pessoas creem no Evangelho, elas vão se compadecer daqueles que não têm condição, e vão sim. Mas nosso papel não é dar dinheiro para as pessoas, nosso papel é proclamar o Evangelho. Agora, olha o que João é ainda mais contundente, 1 João capítulo 3, versículo 17, que diz, e aqui João está sendo enfático para aqueles que professam a Cristo, e olha o contexto, ele está falando para irmãos, ele diz assim: se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como você pode ver o seu irmão que anda com você, que está passando por necessidade, e você não se compadecer, se você tem condição de ajudá-los e não ajudar? Então talvez o que João está dizendo assim, é que esse irmão é um irmão em Cristo, e que se tem condição, deve ajudar. E aí esse apoio pode ser feito diretamente, se eu e vocês sabemos de um irmão que de repente está passando por alguma necessidade e nós temos condição de ajudá-lo, nós devemos ajudar. Pode ser feito individualmente, entre irmãos, ou por meio da igreja. Isso é possível por meio da igreja. Daí então entra o papel da liderança que preside e governa a igreja, para que ela possa. Alguns de vocês que congregam conosco, talvez não saibam das realidades de algumas das famílias que estão conosco, que às vezes passam por uma necessidade. Como é que você vai ajudar? Você pode deixar que nós possamos, dentro da possibilidade, ajudar esses irmãos. Agora, se você sabe e tem condição, você deve ajudar. Ajuda financeira, outra coisa, é nas necessidades. Meu carro, ele é 2017, saiu do modelo 2018, eu estou com a necessidade do 2018. Ou eu estou com a minha TV lá de tubo velha, 29 polegadas, eu estou com uma de LED, necessidade. Não, necessidade, o que Paulo diz? Se você tem o que comer, o que vestir, você deve estar com isso contente. Então necessidade é necessidade, não o que eu gostaria de ter. Segundo ponto que deve ser ajudado, nós falamos dos pobres, o outro é ajuda em missões. E quando nós estamos fazendo missão, nós estamos pregando evangelho, isso é missão. Mas missões é fora dessa realidade, onde nós, como comunidade, no nosso caso, não estamos, mas temos irmãos levando o evangelho, em umas várias realidades. E aí nós vemos Paulo falando isso aos irmãos de Filipos. Ele diz assim, e ele testemunha para aqueles irmãos. Ele diz em Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 17, diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Aqui a gente já vê que igrejas que ele esperava receber uma ajuda, não recebeu. Mas ele dá graças ao Senhor por esses irmãos de Filipos. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Paulo era um missionário, era um pregador itinerante, um plantador de igrejas. Então ele recebe daqueles irmãos da igreja lá em Filipos. Olha como a gente está falando de uma outra realidade, de uma outra igreja, mas que tinha essa compreensão do investir no reino. Não há nada de errado em um local para nós nos reunirmos, nós temos um local, na liberdade que nós temos, mas nós precisamos entender que há irmãos nossos em Cristo que estão onde nós não estamos, e nós como igreja local somos responsáveis de ajudar esses irmãos. Vamos ajudar orando é importante, muito importante. Mas ninguém vive de oração.
orando para que o Senhor quebrante o coração, nosso coração, para que a gente possa contribuir. Também, né? A igreja local precisa ajudar, terceiro, viúvas e órfãos. Tiago capítulo 1, versículo 27. Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por quê? Porque nós sabemos, qualquer um com um pouquinho de compreensão sabe, que órfãos e viúvas passam por necessidades. E se nós como igreja temos no nosso meio, desde que, uma outra verdade, que a família, a palavra diz assim, que aquele que não cuida da sua própria família é pior que o ímpio. Então se a família daquele órfão ou da viúva ajuda, tem condição de ajudar, tudo bem, mas se não é papel e função da igreja ajudar esse grupo específico. A igreja também precisa apoiar, e aí o quarto, nós vimos os pobres, nós vimos irmãos que estão pregando em outros locais onde nós não estamos, viúvas e órfãos, e também a liderança da igreja. O presbitério. Paulo, que era missionário e era solteiro, isso é muito importante a gente lembrar, ele não tinha família para sustentar, ele abriu mão disso. Mas o que é maravilhoso é, com quanto ele tivesse feito isso, ele ensinou que não é assim a prática comum, e que não deve ser assim a prática comum. 1 Coríntios, no capítulo 9, o texto ele é longo, e eu vou ler os versículos isolados que falam especificamente sobre isso. Depois você pode ler e você vai entender esse contexto. 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 4, 11, 13 e 14. É Paulo que está dizendo, o Paulo que abriu mão do direito, porque ele trabalhava, ele se mantinha com uma renda, ele construía tendas. Então ele não dependia, não tinha um salário fixo, conquanto recebesse ofertas. Aí ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 4, 11, 13 e 14. Olha o que ele diz: nós não temos o direito de comer e beber? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Dá para entender que ele está sendo sarcástico, não temos o direito de comer e beber, nós vamos ter que morrer porque a gente prega o evangelho. Será que nós que pregamos a palavra, nós não temos o direito de receber financeiramente? É isso que ele está falando. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Olha só, ele pega Velho Testamento e traz para a realidade do Novo. Não existe mais templo. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um lugar onde cristãos se reúnem, a igreja se reúne. Mas ele pega a figura do velho para mostrar a necessidade que ela continua. E o que serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Não há mais altar. Isso aqui não é um altar. Assim ordenou quem ordenou, assim ordenou também o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então como é que isso não pode? Porque tem muita gente dizendo. E na internet está cheio, criticando. Há muitas críticas contra a institucionalização da igreja, que está errado, é verdade. Mas e aí? E esses textos da palavra, você faz o que com eles? Um presbítero, que é ou pastor, ou o ancião, o líder da igreja, ele precisa trabalhar. Se não trabalhar, não come, Paulo diz também. Isso é para presbítero também. Visitar, ele precisa estudar a palavra. Ele precisa preparar líderes. Ele precisa preparar o que ele traz para pregar. Se bem que hoje não precisa para alguns, é direto de Deus. Ele precisa governar a sua igreja, tudo que implica a igreja de Cristo, onde ele é administrador. Ele precisa administrar os recursos, aconselhar, cuidar da sua família, e para isso é necessário tempo. Se ele tem tempo para fazer isso, ele tem uma outra necessidade: comer e vestir. De onde ele vem, se ele está dedicando todo o tempo para isso? Vem da onde? Aqui, os espirituais dizem, vai depender de Deus. É depender de Deus. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou salários os presbíteros que presidem bem.
com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi enquanto pisa o trigo. Ou ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Quando o boi está lá passando e ele não pode comer do trigo, ele vai morrer. O trabalhador é digno do seu salário. E o que ele está falando aqui, daqueles que se dedicam à palavra, para dedicar a palavra, tem que ter tempo, e bastante tempo. E ele está falando aqui, algumas versões dizem dupla honra, ele está falando de financeiramente aqui. Infelizmente, muitos do dupla honra estão com a vida morando em mansão, tem guarda-costa, não estou falando disso. Mas estou falando de gente que trabalha e que deve ter uma vida digna pelo trabalho que faz por amor ao Senhor. E que não deve fazer por causa do dinheiro, obviamente. Ele fala também em Tessalonicenses que deve ser máxima consideração pelos presbíteros por causa do trabalho que eles realizam. Mas ainda assim, e para nós terminarmos, mesmo diante dessas verdades, vai sempre haver aqueles que, por amarem o dinheiro, vão dizer que estão na graça e não tem que dar nada. Vai dizer que pastores e missionários têm que aprender a depender de Deus. Isso é verdade. Se alguém na igreja tiver necessidade, a igreja tem que, onde eu vou, a igreja tem que ajudar em necessidade. Eu não dou nada, mas a igreja tem que ajudar. Ele vai desconsiderar esses que se reúnem em um lugar como o nosso, porque onde a gente pode sentar, ouvir com tranquilidade, onde a gente pode cuidar das crianças, onde a gente tem um local que é seguro, que tudo isso aqui tem despesa. E tudo isso aqui custa. Vamos nas casas, vamos ficar nas casas, tudo bem, mas aqui não, essa não é a nossa realidade. Por isso que na divulgação, até minha irmã falou de divulgar, quando não falar da comunidade, mas como era para tratar especificamente, porque isso que eu falei também, os irmãos estão visitando a gente, não é para vocês, para nós que estamos aqui, que congregamos, que escolhemos a comunidade, nós nos reunimos aqui regularmente, então tem para a manutenção desse local. E nós não fazemos por dinheiro, mas há despesas, há necessidades. Nós nos reunimos para cultuar o Senhor, então tem a manutenção do lugar. E o que é manutenção? Água, aluguel, luz, segurança, equipamentos. É Deus que vai prover, sim, mas Deus usa cristãos. O que nós podemos aplicar, irmãos, com isso? O que nós cremos, então, em relação ao dízimo? Primeiro que o dízimo é somente para cristão. Se você não crê em Cristo, não dê dinheiro. Você vai achar que você está colocando dinheiro na caixinha ali, está contando ponto de Deus, diante de Deus. Não está. Nós cremos que o contribuir é para aqueles que creram em Cristo, que nasceram de novo, que receberam o maior presente que eles jamais poderiam receber. Receberam a Cristo, têm relacionamento com Deus, nele, em Cristo, Salvador e Senhor, e entendem isso, e querem que mais pessoas possam ouvir isso. Só para aqueles que creem. Como é que alguém crê? A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Estava compartilhando com a minha esposa, nós temos um grupo de casais, e uma das pessoas que participou disse assim que a coisa mais impressionante que ela ficou sabendo é que todo mundo nasce em pecado. Pois é, todo mundo nasce em pecado. E já tendo nascido em pecado, não tem mais jeito, não tem mais volta. Não adianta, não tem como voltar e mudar e tentar. Nascemos em pecado e a nossa tendência é de cometer mais e mais pecados. Pecadores não têm relação com Deus, não podem ter. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores. E a forma dele amar pecadores foi enviar o Filho dele, Jesus sem pecado, para na cruz morrer por pecadores, no seu sangue lavá-los dos seus pecados, perdoando, e na ressurreição dando uma nova vida. Aqueles que recebem a Cristo como Salvador e Senhor, crendo em sua morte e ressurreição com Cristo, tendo uma convicção que só é produzida pelo Espírito Santo de Deus, não é pela voz alta do pregador, essas pessoas nasceram de novo, creram em Cristo. Então o que nós estamos tratando é para cristãos. O segundo ponto é que se Cristo é a sua vida, você deve contribuir, mas com alegria. Se é peso, por favor, não dê. Não dou. Que nem aquele pastor, né, foi conversar com
um irmão que era dizimista, tinha bastante posse. E ele chegou e falou: pastor, eu já contei essa história aqui, quem sabe me perdoa. Pastor, eu estou com um problema, o que é dizimar? Mas por quê? Meu salário é muito alto, o dízimo é muito alto, né? 10% de... Falou: irmão, mas Deus trata disso aí tranquilo. Vou convocar a igreja, vamos fazer uma corrente de oração para tratar com você. Vamos. Ele ficou feliz, né? Aí chamou a igreja: irmãos, o nosso irmão aqui, ele está com um problema, que o dízimo dele é muito alto, ele tem dificuldade, então nós vamos orar. Como orar, irmãos? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor abaixe o salário do irmão, porque daí o dízimo vai ser menor. Não é isso. Então, você quer o quê? Contribua com alegria, não é por obrigação. A outra é por amor. Amor a quem? O Senhor Jesus falou assim: se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Não é dízimo, é contribuição, põe outro nome. Amor ao Senhor, amor aos irmãos que estão em necessidade, amor aos irmãos que trazem a palavra, amor aos perdidos. Nós teremos um trabalho de distribuição de CDs na esperança de que pessoas creiam no Evangelho. O CD custa. Nós temos irmãos missionários que estão em outros lugares. Lá eles precisam comer também. Outro, se Cristo é a sua vida, não dê do que sobra. Não dê do que sobra. É para Deus. Lembra que o dízimo era para Deus, era dado para homens, mas era para Deus. Por favor, não dê do que sobra. Se você crê em Cristo, contribua regularmente. Nós temos que comer e beber todo dia. A gente precisa de roupa todo dia. Para morar, para ter a manutenção da nossa... Precisa todo dia. Então não é de vez em quando eu dou, não. É todo dia. E nós vimos lá na igreja que se faz, era constante a contribuição daqueles irmãos. E se você é cristão, contribua proporcionalmente, lembra? Eu gosto, várias pessoas que assistem os estudos, elas perguntam: o que vocês pensam sobre o dízimo? E eu mando sempre um vídeo do irmão Nicodemos que ele fala: a palavra diz que você deve contribuir regularmente, proporcionalmente. O que você pode fazer? Estabeleça um percentual. Quanto? A sugestão é o dízimo. Não é dízimo, não chama de dízimo, mas dê. Agora, com essas motivações, e se você crê em Cristo. Amém?